É chegado o momento de espreitarmos o outro lado do estúdio com o José dos Remédios, hoje que também tem uma convidada de luxo. Esta convidada é muitíssimo especial. Estou a falar-vos nada mais, nada menos de Rosana Vega. Este é o momento da entrevista. Nós voltamos para terminar o programa para si. Até já. Enia Maló, eu agradeço por ter me permitido este espaço para apresentar a nossa convidada de hoje, que vem das terras do samba. Mas, porque o Brasil não é só samba nem futebol, hoje nós vamos falar de uma outra arte que também tem muito espaço no Brasil. Estou a falar da Rosana Vega, que vai nos falar de literatura e tentar estabelecer uma relação entre a literatura produzida no país e também a literatura produzida no Brasil. Ela viveu cá durante 5 anos e aqui encontra uma oportunidade para buscar autores moçambicanos e fazer dessa forma, não é? Internacionalizar a nossa literatura. É um compromisso que ela tem com a nossa literatura. Criou há pouco tempo, há alguns anos, uma editora que se chama Capulana. É uma espécie de homenagem à nossa arte, à nossa cultura cá. Ela vai nos falar de tudo isto, dos objetivos desta editora, dos objetivos também de levar autores moçambicanos a nossa literatura para o outro lado do oceano. Conosco hoje eu agradeço e apresento agora aos nossos telespectadores fiéis do Artes e Letras, Rosana Vega. Agradeço muito por ter vindo ao Artes e Letras. Eu sei que acabou de chegar de viagem e mesmo assim disponibilizou-se para vir cá conversar conosco, Rosana. Seja bem-vinda. Muito obrigada, é uma honra. Agradeço o convite. Não é a todo momento que podemos falar de literatura moçambicana. Pois. E estou aqui à disposição para batermos um papo sobre as nossas intersecções culturais, né? Que são várias, não é? São muitas. Pois. Eu sei que a Rosana viveu cá, e já disse há pouco tempo, viveu em Moçambique entre 1982 e 1987. Isso. Voltou em 2009, volta agora. O que encontra de novo? Quando trabalhamos, meu marido e eu, de 82 a 87, viemos trabalhar na área de educação. Pois. Dei aulas aqui e trabalhamos também um período na Cruz Vermelha Internacional. Pois. Voltando ao Brasil, continuei na área de educação, sou professora universitária hoje. E em 2009 nós voltamos para mostrar para os nossos filhos onde nós tínhamos vivido, trabalhado. Pois. Né? Que foi uma experiência bastante interessante. E hoje eu volto numa terceira fase, vamos dizer assim, né? Além de professora universitária, eu tenho uma editora, como você já disse aos espectadores, Capulana, que é a Capulana. E nada é desvinculado, né? Toda essa ponte, desde 82 até cá, me levou a buscar, a internacionalizar, vamos dizer assim, levar um pouco de Moçambique para o Brasil na área que eu conheço mais, que é de literatura. O que mais lhe marcou nestes 5 anos que viveu cá na Pérola do Índico, cá em Moçambique? Eu penso que é o empenho, né, das pessoas em tentarem que as coisas deem certo, né, vencer os desafios e trabalhou com nessa as altura, dificuldades. E trabalhou nessa altura numa instituição que formava professores. Trabalhei na EFEP, que era a Escola de Formação de Professores Elija Machava, que fica um pouco, não sei, acho que não existe mais como EFEP. Pois. Na CUP. Vínhamos para dar aulas para alunos que vinham de outras províncias, que eram formados para dar aulas de volta nas suas províncias. E durante quanto tempo eram formados? Eles faziam um curso conosco de 2 anos e eram internos, uma fase bastante difícil, havia poucos professores, né? Mas foi bastante gratificante. Hoje tem vários alunos até dando aula, artistas, escritores. Pois. Faz muito tempo. Faz muito tempo, já passam várias gerações, inclusive. Então, a Rosana volta ao Brasil e resolve criar uma editora que se chama Capulana. Por que Capulana? Não foi tão imediato. Eu sei. Dei aula há muito tempo. O Capulana foi em homenagem mesmo, né, a Moçambique, que foi uma fase bastante importante, determinante na minha vida profissional e pessoal. E foi uma homenagem mesmo às capulanas moçambicanas, né? E houve alguma razão para que escolhesse capulana em vez de uma outra palavra, por exemplo, que nós temos cá? Porque esta palavra que nos remete um pouco
ao lado do eu feminino, não é? Porque afinal de contas são as mulheres provavelmente, que mais... né, da vestimenta, do adorno, né, da mulher moçambicana. Pois é. E como é que funciona a Capulana Editora? A Capulana Editora, ela é uma editora nova, pequena ainda. Nós começamos fazendo publicações científicas, acadêmicas, mas não para comercialização. Começamos mesmo a entrar no mundo editorial para comercializar nossas obras no começo deste ano. Então, nós estamos com uma média até bastante grande de edições. E o nosso lema é livros bons e belos. Esse é o nosso slogan. Tentar juntar o útil ao agradável. Isso, porque não basta os livros ser bons se eles não são atrativos, né? Particularmente porque nós temos muitas publicações para crianças. Certo. Então, são livros bem cuidados, bem tratados. Capulana trabalha com séries, nós criamos algumas séries de livros. Os livros são as séries, tem a bilíngue, nós temos livros para crianças em português e inglês no mesmo volume, série Intersecções Literárias, em que alguns gêneros se misturam. Temos Ciências e Artes, que são para os livros teóricos acadêmicos, e temos o Vozes da África, que é nesta série que eu publico escritores de Moçambique majoritariamente, mas também já tenho uma escritora angolana no catálogo. E a editora Capulana segue apenas uma linha editorial? Em que sentido? No sentido de se preocupar, por exemplo, com um tipo de literatura especificamente para um determinado público? Como é que tem funcionado? Nós temos alguns gêneros que nós publicamos mais. É poesia, a história infantil, o conto, porque um pouco é de oportunidade. Em Moçambique temos muitos contistas, bons contistas, né? Então, naturalmente, eu tenho mais livros de contos, né? E também temos poesia. E falou da área científica há pouco tempo. É no campo da literatura apenas ou em outras áreas sociais também? Não, é que eu faço ainda alguns trabalhos para instituições acadêmicas, que são bem técnicos, né? Mas não é para comercializar. Mas a parte de ciências e artes, muito voltada à crítica literária, particularmente. E é aqui onde nós encontramos um dos críticos literários moçambicanos, Francisco Noa, que é a Capulana. Já não sei se já lançou, mas pelo menos já editou, e temos aqui o exemplar de um livro. Por que este livro? Professor Francisco Noa é a quem eu devo agradecer, aliás, a publicação de todos os outros escritores moçambicanos. Ele que me apresentou os outros, formalmente e informalmente. Conheci o professor Noa desde a década de 80, quando trabalhamos juntos, e sempre mantivemos contato, sempre houve um intercâmbio. Este livro foi nos cedido maravilhosamente, gratuitamente pela editora Nidira Editorial. Agradeço bastante ao Sr. Pedro Macedo. E é um livro muito importante para o brasileiro, para quem faz estudos africanos, sobre literatura africana. Porque nós temos há estudiosos de literatura africana, de língua portuguesa, mas há poucos livros teóricos disponíveis. Certo. Por isso que nós estamos editando esses livros lá. O próximo do professor Francisco Noa é o Império, Mito e Miopia, que é um livro muito utilizado nos cursos de graduação e pós-graduação. Este já tem alguma data para ser lançado? Em novembro. Em novembro. Mês que vem. E por que começaram com este, do Francisco Noa, e dos vários que ele tem? Na verdade, eu recebi os vários. Pois. E foi um pouco uma consulta, ele sugeriu começarmos por aí e fizemos, mas era para os dois saírem ao mesmo tempo. E começaram do último, portanto. E eu sei que tinha acabado de ser premiado, inclusive, né? Sim, foi. É um livro maravilhoso. Eu sei que este livro deu-vos muito trabalho. Quer nos falar um pouco desse trabalho que tiveram que fazer para que o livro saísse com qualidade e fosse leal? Na verdade, não é um trabalho que eu diga que só a Capulana faz, é um trabalho rigoroso, profissional. Como eu disse a você, nós fazemos livros bons e belos. Então, dentro desses bons, existe um rigor para tratar o livro, que o livro, para nós, todo livro é uma obra de arte, seja ele científico, ou ficcional ou não ficcional. Na verdade, nós trabalhamos, que talvez seja uma outra questão que você vai abordar, com a questão da adaptação da linguagem, da língua portuguesa. Os livros teóricos, nós fazemos a adaptação da língua portuguesa da versão africana e portuguesa para a versão brasileira. Certo. Só nos livros de estudo. Nos outros livros, não. Os contos, poesia, não. Então, foi essa a transcrição que deu um bocado mais de trabalho. Significa que aqui houve mais trabalho sobre a língua para tentar aproximar
diria, ao acordo ortográfico? Não fizemos correto? nenhuma adaptação do texto do professor Sim. Noa. O texto do professor Noa está na íntegra. Pois. Apenas uma adaptação ortográfica. Exatamente. Do texto Mas dele. em livros como este que tenho em mão agora, do Aldino Muyanga, o Domador de Burros, já foi editado do mesmo jeito que... Não mexemos no texto dele, nós não mexemos, né? Pois. Mas você vai ver que há um prefácio de um intelectual bastante importante no Brasil, que é o professor Nazir Khan. O professor Nazir é brasileiro, então nós deixamos o texto dele como ele fez, Pois. em português do Brasil. O texto do Dr. Muyanga ficou completo como ele escreveu. O que tem a mais, o diferencial nesse livro, que eu gosto muito, por sinal, são as ilustrações. Pois. As ilustrações são brasileiras, o ilustrador o Dan Arsky. A cada abre de conto tem uma ilustração e que sai uma vinheta para outra página. Então, foi bastante interessante porque ainda é difícil achar artistas, são ilustradores jovens com quem eu trabalho, que conheçam a literatura moçambicana. Então, certo. O próprio ilustrador teve que mergulhar na literatura moçambicana, mergulhar na obra do Dr. Muyanga e para poder sugerir uma ilustração, que nós passamos para o autor, para o Aldino Muyanga, para aprovar. E ele gostou muito, né? Porque é difícil você soltar um livro com uma ilustração que o autor não concorde, sim. Mas é uma leitura, a ilustração é uma leitura brasileira do texto já é uma leitura brasileira, né? Eu noto que a Caplana e a Rosana fez questão de frisar, está muito preocupada com a literatura moçambicana e a levar os nossos autores para o outro lado do oceano, para o Brasil. Em algum momento estão a pensar em preencher um espaço que é muito típico e característico na arte moçambicana, que tem a ver com o fato de apenas a nossa arte, os nossos livros, os nossos autores, na sua maioria, estarem apenas limitados a este espaço territorial que se chama Moçambique. Pretende internacionalizar, contribuir para a internacionalização da literatura moçambicana ao levá-la daqui de Moçambique para o Brasil? Eu penso, não somos pioneiros nisso. Há outras pessoas, outras organizações empenhadas nisso, mas na nossa área de literatura esse é um dos objetivos, porque é compartilhar aquilo que nós conhecemos, que nós achamos que é importante. Seria muito egoísta de nossa parte, tendo oportunidade, de não transportar essa arte para o Brasil e para outros países, se for possível, né? Mas isso não é possível sem a colaboração de muitos moçambicanos que aqui estão. E essa me auxiliam. essa colaboração de pessoas individualmente, de instituições. Agora eu estou fechando um contrato, inclusive, com a Escola Portuguesa de Moçambique, que tem uma coleção maravilhosa, os Contos do Mundo, né? Pois. Então, é necessária essa ponte. Sozinho, de um lado só, mão única não funciona. E particularmente a editora Capulana tem feito investigação para tentar encontrar os autores oportunos, talvez diria assim, mas para levar ao Brasil. Mas não sozinha, né? Quer dizer, não é uma atitude que eu vá pescar autores moçambicanos. Sim. O professor Noa sugeriu é alguns. O meu grande conselheiro, vamos dizer assim, Pois. né? Há outras pessoas que também me indicam, não é alguma coisa que eu vá assim arriscar, quem sabe, você quer escrever para mim? Não. São expoentes mesmo, são pessoas que merecem, que são boas, muito boas. Estou levando agora a Suleima Cassamo para lá, Clemente Bata, tem um livro lindo aí da Lica Sebastião, que é uma jovem, poetisa, quer dizer, ela é uma artista já conhecida, mas de poucos livros. Também faz pintura, ela. Faz pintura. Então, nosso objetivo é realmente compartilhar com o maior número de leitores o que se faz aqui. Certo. O Brasil é um país com um potencial literário muito forte, Rosana. O que acha que os nossos autores, este que está a levar o Noa, a Lica Sebastião, o Suleimane Cassamo, podem acrescentar ao universo literário brasileiro? Ou pelo menos aos leitores brasileiros que forem a ler ou ter contato com essas literaturas? Eu acho que muito, porque apesar de ambos os países serem países com uma história antiga muito similar, de colonização, serem de língua portuguesa, acho que nenhum nem outro lado conhece muito bem o outro. Pois. E essa intersecção cultural ela é necessária, porque
Moçambique faz parte da história do Brasil, o Brasil faz parte da história de Moçambique, e não tem por que essas histórias não serem lidas em conjunto como um universo cultural, assim como Angola, assim como Cabo Verde, assim como Guiné. Começam com Moçambique, já tem uma autora brasileira e angolana, desculpa. Temos uma autora angolana de livro infantil, Maria Celestina Fernandes, um livro lindo chamado Kalimba. Não está aqui agora, eu só trouxe os moçambicanos. Certo. E foi um trabalho também muito interessante, porque nesse caso eu coloquei a própria ilustradora em contato direto com a autora, para poder ilustrar cenários e ambientes e tipos físicos sem cair no estereótipo, né? E em termos de distribuição, eu acredito que não vale a pena só levarmos autores desses países, por exemplo, de Moçambique para o Brasil e depois esses autores, por exemplo, não serem distribuídos, quer ao nível do Brasil, mas também ao nível de outros países que também falam português, porque eu estou a perceber que a vossa visão, na forma como olham para a literatura, não é só para Moçambique, não é só para o Brasil, mas também é tentar em algum momento criar uma ligação entre os países que falam português. Que é bastante interessante. Na verdade, essa ligação maior, ela tem algumas pedras no caminho, certo, que temos que retirá-las ou tratar de alguma forma, nós temos contratos editoriais. Alguns dos livros que eu tenho eu só posso editar e distribuir no Brasil, porque até alguns já foram editados aqui ou foram editados em Portugal. Sim. Então não vou invadir um mercado que não é meu. Então eu estou limitada a fazer a minha distribuição, comercializar, vamos dizer assim, no Brasil. Outros que são inéditos, o contrato é de outra forma. São textos que a editora Capulana adquiriu e aí elas realmente pode publicar ou vender em qualquer outro lugar. Em algum momento nós podemos ter livros da editora Capulana em Moçambique. Isso, alguns nem que sejam inéditos, né? Então existem aqueles contratos tripartites que é entre a editora Capulana e outra editora e o autor, sempre em três. Então as coisas são feitas dessa maneira. Existem algumas particularidades que nós começamos a aprender a lidar porque não sabíamos ainda como lidar. Eu não sei se a Rosana Vec sabe, mas o Suleiman Kassam, que é um dos autores que vão publicar na editora Capulana, acaba de vencer um prêmio, que é o Prêmio Literário Sonangol, há pouco tempo, num concurso literário que envolveu vários países que falam português. Tendo em conta estes prémios que os autores moçambicanos têm vencido ao nível nacional e internacional também, quais é que acha que são as potencialidades dos nossos autores ou da nossa literatura? Moçambique tem uma literatura maravilhosa, particularmente o conto moçambicano. Eu penso que falta divulgação, para que eles deixem de ser só expoentes aqui, mas se internacionalizem. Se não me engano, também vi que Clemente Bata e Lucílio Manjate, que é um outro que está na minha lista de publicação já, também receberam um prêmio há pouco. São bons autores recentemente, também. acho que 25 de outubro, alguma coisa assim. E é isso que se pretende, não é? Buscar autores da geração, por exemplo, do Suleiman Kassam, mas também abrindo oportunidade para novos autores. Sim, com certeza. E tem muitos. E tem muitos, sim, claro. E a poesia também é o que vos interessa. Tenho aqui um livro da Lica Sebastião, este já sem ilustrações, mas sempre... Na verdade, ele veio sem ilustrações, mas você pode verificar que existem algumas vinhetas, que elas estão com direito autoral, da Amanda de Azevedo. Esses números, esses algarismos que você vê no início de cada poesia, é uma vinheta feita à mão. Então é um traço próprio, não é uma fonte retirada do computador, e a capa também é dessa ilustradora. Então, sempre que nós podemos, nós colocamos algum traço brasileiro também no texto, né, na obra, porque a obra conversa, né? Então aí se conversam, a autora e a ilustradora se conversam. E essa ilustração desses numéricas e a capa, isso é feito junto com o autor também. Né? Não é, ele desconhece, não, ele acompanha e aprova, inclusive, né? Este é o livro inédito dela. Esse é inédito. Esse é nosso. É lindo esse livro, é lindo, maravilhoso. Gosto muito. Então aqui temos em primeira mão um livro de uma autora moçambicana que foi publicado primeiro pela editora Capulana, não é? Ele é muito bonito. E Lica, Lica é a nossa autora que nós temos cá. E Rosana, de que modo acha que
a editora Capulana pode contribuir para que os leitores brasileiros possam ter um contato, possam ter pelo menos uma imagem do ponto de vista cultural de Moçambique? O nosso trabalho ainda é inicial, incipiente, vamos dizer assim. Estamos levando os livros. De alguma forma, estamos procurando levar também os autores, né? Certo. O professor Noah vai agora, já foi várias vezes ao Brasil, Sim. né? Para eventos acadêmicos. Agora também Capulana leva o professor Noah para o Brasil, para autógrafos do Perto do Fragmento, do Império e Mito. Né? Então, esse contato mais próximo também é importante. Né? E procurar colocar na mídia, disseminar. Esses livros infantis, por exemplo, da Silvia Bragança. Pois, o primeiro que tenho aqui. Esse livro, ele tem uma aceitação muito grande nas escolas. Nós fazemos eventos nas livrarias de contação de histórias. E é uma forma de divulgar. E as professoras gostam muito porque é um livro literário, é um livro de poemas, mas ao mesmo tempo ele trata de alguns assuntos de ciências. Então, o eclipse, o trovão, o relâmpago para crianças pequenas, recém-alfabetizadas, você vai verificar que a fonte utilizada é a fonte caixa alta, que uma criança recém-alfabetizada consegue ler. Né? E ele foi ilustrado pela Amanda de Azevedo brasileira, quer dizer, e todo o projeto, esse projeto gráfico é brasileiro, porque esse livro já teve uma outra edição da Capicua aqui, né, que é um outro projeto gráfico. Então, procuramos, esses infantis servem também para serem colocados para as crianças que serão nossos leitores adultos. Existe uma lei brasileira é obrigatória dar cultura africana nas escolas. Certo. Nós estamos tentando colocar esses livros nesses programas de cultura africana. E aqui nós encontramos de uma forma. E tem sido fácil colocar esses livros nesses programas? Não é muito fácil, mas estamos tentando. Pois. E como é que tem feito esse intercâmbio? Fornecem os livros, as escolas compram? Nós participamos das feiras, nós participamos de todos os eventos possíveis, livros de cortesia, e cria-se um relacionamento, um trabalho com os professores, apresentar os livros para os professores. Né? No caso dos adultos, do Muyanga, da Lica Sebastião, mesmo do professor Noah, quer dizer, vamos participar de um evento quando o professor Noah estiver lá, que é organizado por uma pessoa que é formadora de opinião e que divulga muito a cultura moçambicana, que é a Rita Chaves, que você conhece. Vamos fazer, dentro desse evento do congresso, haverá autógrafos do professor Noah, estarão presentes alunos de graduação, de pós-graduação. Né? Então, são trabalhos diferentes para cada tipo de livro, de cada série, vamos dizer assim. E todos esses livros foram editados este ano? Desculpa? Estes livros todos foram editados este ano, não é? Este ano. Pois é. E já estamos editando um também muito interessante para criança, que é de um escritor jovem, que é o Pedro Pereira Lopes. Também moçambicano? Moçambicano, a Zambésia, se não me engano. Pois. Chama Viagem pelo Mundo num Grão de Pólen, que já teve edição aqui pela Escola Portuguesa de Moçambique. E fechamos um contrato para fazer esse livro no Brasil. Já está quase pronto, saindo da gráfica, acho que a semana que vem. E foi ilustrado por Filipa Pontes. Livro lindo, maravilhoso, de poesia. Certo. E ele não é um livro, vamos dizer assim, africano, mas há muitas referências, tem poemas bastante interessantes porque a cultura africana ela não é tratada diretamente. Né? Isto é cultura moçambicana, mas o texto poético, isso parece. Então temos um poema muito bonito da Marrabenta, da Mafalala, tem toda uma história moçambicana. Um livro lindo, lindo. Está para sair agora. Rosana Veg, nós temos que registrar um breve intervalo, mas nós voltamos daqui a pouco para dar continuidade de uma conversa em torno da editora Capulana brasileira, mas que se inspirou no nome moçambicano. Até já, não sai daí. Estamos de volta à segunda parte do programa Artes e Letras. Hoje estamos com a Rosana Veg, que é brasileira, editora da editora, passa aqui a redundância, Capulana, que se inspirou no nome de um tecido moçambicano que viveu entre 82 e 87. Hoje estamos a falar desta editora e da ligação que pretende dar à nossa literatura
e também a literatura brasileira. Rosana, eu coloco-lhe uma pergunta. O que é que acha que vai contribuir, ou o que é que lhe faz pensar que os autores moçambicanos que são editados no Brasil vão vingar? O que me faz acreditar que eles vão vingar, é isso Pois. no Brasil? É a qualidade, né? Qualidade literária. Mas a qualidade literária também é o que caracteriza o Brasil. Só traz contribuição boa, porque temos uma literatura desconhecida do brasileiro. Certo. Há, vou fazer até um parênteses, há escritores moçambicanos já editados no Brasil, né? O Mia Couto é um expoente moçambicano reconhecido no Brasil, não só pelo mundo acadêmico, mas como qualquer público leitor. Pois. Voltando um pouco, na década de 90, eu trabalhei uma coleção muito interessante de livros africanos, uma coleção da editora Ática. Nós matamos o Cão Tinhoso, tinha o Nigunga do Pepe Tela também, que era angolano. Trabalhávamos em sala de aula. Infelizmente, essa No Brasil ou em no Moçambique? Brasil. Havia uma coleção africana naquela época. Então, já existiu e existe uma tendência. E é do gosto do brasileiro. É uma literatura que agrada ao brasileiro, né? Então, e o texto que nós levamos é um texto original. Quer dizer, é a língua portuguesa escrita na forma que se escreve em Moçambique. E tem aceitação. E tem interesse. O que nós pretendemos é que não se caia no estereótipo. Então, estamos levando os textos bons para que se verifique. Olha, Moçambique tem textos muito bons. Em algum momento, a editora Capulana pensa, por exemplo, em levar autores brasileiros, bons também, e publicá-los ou lançá-los cá de algum jeito, tendo em conta uma parceria, porque aqui nós estamos a ter uma visão, uma ideia de a Capulana levar autores de cá para o Brasil, mas nos últimos tempos os moçambicanos ou os leitores moçambicanos não têm tanto acesso à literatura brasileira como, por exemplo, no período colonial. No período colonial tivemos Jorge Amado e tantos outros que até inspiraram alguns nacionalistas nossos, não é? E agora, nós estamos a voltar com a Capulana, pelo menos estamos a tentar desenvolver esta ligação histórica que tem se perdido ao longo do tempo. Pode-se fazer também o sentido inverso. Já pensaram nessa possibilidade? É uma possibilidade, é preciso estabelecer alguma parceria, não é descartável, é interessante. Não pensamos nisso antes, porque estamos correndo atrás do tempo para publicar os moçambicanos, os angolanos, os cabo-verdianos no Brasil. Pois. Mas é muito interessante essa ideia da parceria. Pois. Como é ser uma editora nova, Capulana, no Brasil? É difícil, porque hoje nós temos grandes editoras, grupos empresariais. Então, para uma editora pequena, que não quer continuar pequena para sempre, se estabelecer, é preciso que ela tenha algum diferencial. E um dos nossos diferenciais é ter criado essa série Vozes da África. Pois. E vocês trabalham com quantos exemplares, mais ou menos, A tiragem? Sim, a tiragem. Isso tudo também depende muito dos custos do papel. A nossa média é 2.000 exemplares. Já é muito bom. Em Moçambique nós trabalhamos mais ou menos com 500 exemplares. Claro que também depende de autores, depende... Mas normalmente nós fazemos um levantamento, porque eventualmente você faz 1.000 exemplares, sai mais caro o exemplar do que se você fizer 2.000. Certo. Então tem todo um estudo de custos, ou de armazenagem, preço do papel. O papel aumentou agora, pouco, normalmente. Pois. Então, mas normalmente, para os livros moçambicanos, estamos fazendo 2.000 exemplares. E estamos a ter mais ou menos, é aqui uma especulação, 2.000 pessoas a terem contato com este país, de algum modo, com a cultura que é produzida cá. De alguma forma quase isso, né? Tiramos alguns para cortesia, para divulgação, mas Sim. também é para dar visibilidade ao livro, né? Então é uma... E qual tem sido o feedback, o retorno dos livros moçambicanos? Muito recente ainda não consigo ter um relatório, porque eles são quase recém-lançados, né? Então tem que esperar, essas coisas sempre se espera pelo menos 6 meses para fazer uma primeira avaliação, que ainda será precária, né? Pois. Mas os livros já começaram a chegar a livrarias brasileiras? Já estão nas livrarias. Já estão. O do professor Noah, Sonho da Lua, já estão nas livrarias. O da Lica e do Muyanga saíram semana passada. Certo. Então já estão nas distribuidoras, mas talvez não estejam ainda nas livrarias, mas estarão. Em novembro, quando acontecer esse evento
na Universidade de São Paulo, que está sendo coordenado pela professora Rita, esses livros já estarão todos na livraria. Tá bem. Já podem ser comprados inclusive lá, né? o do Império Mito e Miopia, né? Certo. Está ainda a ser editado de novo, não é? Então, estão acabando. Tá Está na certo. fase de fechar todo o projeto, diagramação. E a Capulana tem um desafio que eu sei, que é de lançar um livro em cada mês. Esse é o nosso desafio. Eu conto com uma equipe muito boa, de pessoal muito novo. Eu dou aula em cursos de comunicação social, faculdades integradas Rio Branco, e tenho muitos alunos, alguns já formados, da área de editoração, de jornalismo, né? De publicidade, que são jovens, são criativos, né? E trazem ideias novas. Falei que de idoso basta eu, é na história, né? E são pessoas bastante competentes, que têm habilidades que muitas vezes nós não temos, mas que eles têm e vestem a camisa da Capulana, né? Trabalham bem. Abre-se aqui uma oportunidade, um espaço, pelo menos de o livro que eu tenho em mãos, da Lica Sebastião, ser até lançado em Moçambique, não é? Sim. Este aqui pode ser. E eu penso que é um grande desejo da Lica. Porque o que acontece? Qual é a dificuldade do lançamento mais oficial, mais festivo de um livro que o autor não está lá? Né? Sim. É muito difícil para nós conseguirmos um espaço, um momento, porque quando o autor está lá, ele dá autógrafos, né? E no caso desse livro da Lica é mais difícil, e também porque poesia é sempre mais difícil, né? Não Sim. é uma arte tão fácil de você conseguir um evento. Conseguimos, mas também quem leva público para um evento de lançamento é sempre o autor, né? Pois. Então a nossa ideia é que não deu tempo, senão eu teria lançado agora nesse momento que eu estou aqui. Sim. Mas a gente faz uma parceria e lança-se o livro dela aqui. Merece. Merece. Não é? A Esse qualidade livro merece. Ele o texto é maravilhoso. Eu posso dizer que eu acompanhei passo a passo a produção, desde o projeto gráfico, a ilustração, e penso que resultou ficou um livro de arte, né? Você tem em mãos, sabe perceber isso, desde o papel até... A qualidade do papel, da capa, das ilustrações, eu não sei se diria ilustrações, mas dos pormenores técnicos, não é? Pelo menos isso, vão ao encontro da qualidade do conteúdo, não é? Pelo menos da escrita. Da delicadeza do texto dela, juntou a delicadeza do traço também, interessante. Acho que encontramos um pouco de Moçambique aqui, em termos de imagem. Sim, bastante. Eu coloco esta pergunta porque, pelo menos, a Rosana Veg viveu cá, não é? Sim, é interessante porque encontra-se um pouco de Moçambique, um pouco da mulher moçambicana. Como eu disse a você, não é diretamente, não se fala a palavra Moçambique, né? Nem sempre isso está direto, mas o leitor não precisa dessa informação tão direta, né? Quer dizer, ao ler percebe-se que é um livro moçambicano, de uma mulher moçambicana, né? Pois. Apesar de ser um texto lírico, né? Não é um texto épico. Em última instância, qual é a meta que a Capulana pretende alcançar com esta nova viagem que está aqui a estabelecer? Na verdade, o meu primeiro intento ao vir aqui é conhecer os meus autores pessoalmente, né? Porque sempre foram muito colaborativos, todos maravilhosos, trocaram ideias, colaboraram, porque os livros saem sem a presença deles, eu não os conheço pessoalmente, só o professor Noah que eu conheço pessoalmente. Pois. Né? Então, a primeira ideia era essa, conhecê-los, né? Infelizmente, o outro Moyanga não vou poder conhecer, Sim. mas uma próxima oportunidade. E a segunda intenção é uma oportunidade de conversar com pessoas que estejam interessadas em trocar ideias de como fazer para compartilhar, para que a gente aumente esse objetivo de levar a cultura moçambicana para o Brasil. Pois é. De difundir, porque tem tanta coisa boa escondida, seria até um egoísmo de nossa parte não mostrar, né, o que está sendo feito aqui. E eu percebo que tem uma sede muito grande por parte dos escritores aqui. São muitos que entram em contato comigo e me mandam textos muito bons, eles têm vontade, se esforçam para isso. É bem interessante. Sente que, de algum modo, o conto moçambicano pode ter mais condições de fazer sucesso, eu não sei se é esta a palavra certa, no Brasil, do que a poesia, o ensaio, o romance, etc.? Eu não sei se ele tem mais condição. Primeiro, eu vejo que tem muitos contistas, né? Menos romancistas,
Não sei se estou equivocada, talvez eu não conheça Não, tá certo. tudo o que está sendo produzido. Sim. E também, tem alguns desses autores que eu recebi que também tinham romances. Sim. Mas no meu entender, e também conversando com pessoas da área, talvez seja mais fácil impactarmos, influenciarmos ou apresentarmos um escritor ao público leitor brasileiro através de um conto, que é uma narrativa mais curta, mais forte, né? Ela já causa um certo... do que um romance muito longo, como o primeiro livro. Não que depois não... Há autores aqui que eu tenho romances deles já, mas eu não quis entrar com um romance que já é mais denso, mais complexo. Pois. O conto, ele não é que seja uma... Eu acho até mais difícil a escritura do conto, porque ele é mais enxuto. Tem que se dizer tudo em pouco tempo. Então, Não é? e para dizer bem, espaço. é bastante difícil, né? Realmente. Mas ele já é uma amostra mais fácil para nós, penso eu. A poesia, nós temos não é tão complicada também, porque nós podemos contar com um sarau de poesia, ela pode ser verbalizada oralmente, vamos dizer assim, então também é. Mas é que foi muito acaso, né? Porque tem muito conto aqui, né? Agora, ensaios, a parte ensaística faz falta. Por que faz falta? Porque hoje há muita gente nas universidades brasileiras que estudam literatura africana de língua portuguesa, ou tem vontade, e não tem muita bibliografia. Rosana Weg, alguma pergunta que eu não coloquei, que queira partilhar aqui em forma de resposta com os nossos telespectadores? Estamos na ponta final do nosso programa. Não perguntar não, mas eu queria agradecer a todos que têm me ajudado nessa tarefa, que não são poucos. Não vou nem falar nomes, porque são tantos que eu ficaria a dever a alguém. Agradecer a oportunidade de estar aqui, de ter sido convidado pelo programa. Cheguei hoje, quer dizer, eu não esperava, não foi nada assim intencional, mas... E é o professor Noah que está permitindo essa possibilidade de fazer esse intercâmbio. Rosana, é hábito aqui no Artes e Letras os nossos convidados deixarem 2 livros como sugestão para os nossos telespectadores. Normalmente tem sido um de Moçambique e outro do estrangeiro, não é? E eu peço para a Rosana deixar ficar 2 sugestões literárias aos nossos telespectadores. Pode ser um de Moçambique, outro do Brasil, podem ser 2 de Moçambique, eu deixo mais ou menos ao seu critério. Dos livros moçambicanos, já falamos de vários deles, né? Eu particularmente gostaria de indicar esse que é inédito, da Lica Sebastião, de Terra, Vento e Fogo. Esta foi a sugestão hoje da nossa convidada, Rosana Weg, que veio cá hoje, aqui ao Artes e Letras, para nos falar da editora Capulana. É uma editora nova do Brasil que se inspirou, pelo menos buscou o nome Capulana cá em Moçambique. Ela viveu cá entre 82 e 87 e hoje estivemos a falar de literatura, tentando estabelecer a ponte entre os 2 países, os 2 continentes e as 2 literaturas. Enya Maló, agora é contigo.